A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E hoje eu gostaria de compartilhar essa mensagem do livro de Efésios, da carta a Efésios, aonde o apóstolo Paulo vem nos ensinar uma grande lição. E o tema a qual o Senhor coloca ao meu coração é: você sabe contra quem você deve lutar? O apóstolo Paulo ele vem nos explicar nesse capítulo 6 da carta aos Efésios. E como já falei, você sabe contra quem você deve lutar? O texto nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? A carta a Efésios, no capítulo 6, Paulo vem dizer que nós temos que buscar um revestimento, estar revestido da armadura de Deus. E nos versos a seguir, depois do verso 13, nós vamos ver ele falando como cada peça dessa armadura, né, dessa vestimenta, dessa armadura serve para nos proteger, e ele vem nos ensinar. Mas o tema qual o Senhor colocou no meu coração é: você sabe contra quem você deve lutar? E muitas vezes, irmãos, nós estamos numa guerra incessante contra pessoas a qual está ao nosso lado, contra situações, vamos dizer assim, pessoas que vão criando situações no nosso trabalho, em meio ao nosso meio familiar, por tantos outros lugares que nós passamos. E muitas vezes não percebemos o que está por trás de tudo isso. O apóstolo Paulo ele vem nos ensinar que existe uma grande batalha a qual todos os dias nós temos que travar. E essa batalha nós temos que entender que nós não estamos travando contra uma pessoa, ou contra uma família, ou contra alguém, mas sim ele vem nos ensinar que existe um grande conflito, e esse conflito ele é celestial, tá? É uma maneira, vamos dizer assim, é no mundo espiritual. E, e ele nos diz assim, e vem nos ensinar para nós entendermos que para nós também não desgastarmos a nossa vida, porque muitas vezes nós vamos tentar mudar pessoas, mudar situações, e não vamos conseguir, porque o que está por detrás de tudo isso daí, o que está levando essa pessoa a cometer esses atos, vamos dizer assim, a dizer palavras, a cometer, vamos dizer assim, muitas vezes atos que nos entristece, nos magoa. O que está por trás de tudo isso daí, irmãos, é para tentar tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa comunhão com Deus, e destruir a nossa comunhão com o nosso próximo e até mesmo com a nossa família. Muitas vezes está numa briga incessante entre você, seus filhos, você com a sua esposa, a esposa com o marido, muitas vezes os irmãos dentro do lar, muitas vezes até mesmo dentro da igreja ou no meio familiar, vamos dizer assim, um pouquinho mais distante, não dentro de casa, mas a família no modo geral, ou até mesmo no emprego, ou por onde você tem passado, né? No meio social, na escola, em alguns outros lugares. Muitas vezes você encontra pessoas que parece que é uma pedra, né, no teu caminho ali, que sempre está te causando tristeza, sempre está dizendo alguma coisa, sempre está fazendo alguma coisa para te irritar, para tirar a tua paz, a tua alegria. Mas o apóstolo Paulo ele vem nos ensinar que a nossa luta não deve ser contra essas pessoas. E como nós vamos vencer então esse momento? É com nossos joelhos dobrados, é clamando a Deus, é rogando por esse revestimento e esse poder que somente o Senhor pode nos dar. E é somente através da oração que nós vamos conseguir vencer e mudar essa situação. Porque muitas vezes nós podemos usar as nossas palavras para combater isso, essas pessoas, muitas vezes até a força física, em alguns momentos até mais extremos, né? Podemos usar até a força física, mas o apóstolo Paulo vem nos ensinar que nada disso daí vai conseguir
mudar a situação e vai mudar a história, o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós podemos dizer assim, se essa pessoa não existisse, mas irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa, se essa pessoa que está te afrontando nesse momento, se ela não viesse mais existir nesse momento, outros iriam se levantar. O próprio, vamos dizer assim, ação maligna do inferno, ele está por trás para tentar nos tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso prazer até de viver, a nossa comunhão com Deus. Então, todo o inferno, ele está, vamos dizer assim, num plano arquitetônico, vamos dizer assim, num plano programado, tudo certinho, porque lá as hostes, vamos dizer, como ele diz aqui, as hostes celestiais aqui, onde ele diz aqui nos versos 12, né, potestades, onde ele fala contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles têm uma hierarquia, eles têm uma organização grandiosa. E eles, quando têm planos para atingir uma pessoa, e eles têm esses planos, né, como já foi falado aqui, já comuniquei, ele não vai nos dar sossego, mas através da oração nós sabemos que podemos vencer todas essas dificuldades. Eu venho deixar essa mensagem essa noite para você, que muitas vezes você pode estar desgastado dentro aí da tua casa, muitas vezes onde você tem trabalhado, por onde você tem passado, muitas vezes até um lugar que você gostava de ir, tinha sossego, tinha paz, e parece que hoje tem uma pessoa lá te incomodando com palavra, com gesto, fazendo alguma coisa que está tirando a tua paz, a tua alegria. Mas assim como a direção não é minha, mas assim da palavra de Deus, é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, estarmos revestidos, cheios do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. E eu venho dizer para você, não maltrate essa pessoa, mas sim ore por essa pessoa. O Senhor Jesus nos ensinou isso. É difícil muitas vezes em meio às, vamos dizer assim, uma palavra meio até bruta, né? Em meio aos trancos da vida, em meio às pancadas que nós recebemos, muitas vezes é difícil você parar e, Senhor, abençoa essa pessoa, muda essa pessoa. Muitas vezes o nosso ego, ele quer vingança. Mas não é isso que o Senhor Jesus está pedindo. Ele pede para nós orarmos para essas pessoas. E essas vidas, irmãos, não vai ser mudada pela nossa força. Paulo vem dizer que aqui no capítulo 6, vem dizer que a nossa luta, a nossa guerra não pode ser contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra esses principados e potestades, isso que está agindo por trás dessa vida, colocando muitas vezes pensamentos, colocando até palavras na boca deles, para que eles venham, vamos dizer assim, destruir a vida daquele que ama a Deus, daquele que gosta das coisas tudo certo, né? Mas nós sabemos que no momento que nós oramos, que nós clamamos a Deus, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. E Ele sempre vai fazer o melhor para todos nós. Ele não quer o mal de ninguém, mas sim que todos se convertam, que todos mudem. E que a nossa oração seja, Senhor, faça essa pessoa enxergar esse Deus, para que ele venha viver também as grandezas desse Deus, a palavra de Deus. E somente assim, irmãos, vai ter uma verdadeira mudança. Eu gostaria de finalizar declarando a palavra de Zacarias capítulo 4, verso 6, aonde veio a Zorobabel naquele tempo difícil, e ele fala assim, que não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As vidas, as pessoas só vão ser transformadas, irmãos, através de uma intervenção do Espírito Santo. Se não tiver uma intervenção do Espírito Santo, você vai poder falar, você vai brigar, muitas vezes você vai até partir para agressão física, mas não vai ter mudança. A única maneira de uma pessoa mudar, seja em qualquer área da vida, vamos dizer assim, seja qualquer pessoa, seja aquele que tem um conhecimento a mais, que esteja estudo ou não tenha, seja mais bruto ou seja mais... Não, a única maneira de uma pessoa ser mudada é através da intervenção do Espírito Santo. E eu venho pedir para você nessa noite, em meio a esses dias difíceis, em meio a essas vidas a qual estão aí muitas vezes ao teu lado, te acompanhando nessa caminhada aí,
Está difícil conviver com pessoas ao teu lado? Comece a orar ao Senhor. Em vez de você praguejar, em vez de você murmurar, em vez de você abrir os teus lábios para amaldiçoar essa pessoa, comece a colocar na mão de Deus. Senhor, faz uma mudança na vida desse homem, faz uma mudança na vida dessa mulher, faz uma mudança na vida dos meus filhos, faz uma mudança, Senhor, na vida daquela pessoa. E nós vamos ver que a mão de Deus, que é poderosa e soberana, ela vai transformar essas vidas. George Miller, ele tem um relato. George Miller foi um missionário que cuidou de milhares de crianças e ele dependia somente da provisão de Deus, né? E George Miller, ele orou por vidas por mais de 50 anos e ele não viu a conversão dessas vidas, a mudança nessas pessoas enquanto ele esteve vivo. Ele contemplou já no final da vida dele, ele viu a mudança de um homem, mas o outro, no dia que ele faleceu, que estava tendo o velório dele, essa pessoa, ao ver George Miller no caixão, ele se converteu a Cristo. Então, irmãos, vamos fazer as nossas orações, pedindo para que Deus venha mudar essas situações, venha mudar essas vidas, para que Ele venha nos dar graça para suportar esse momento. Muitas vezes essas pessoas são espinho da carne, assim como Paulo teve, né? Nós temos que enfrentar esses dias difíceis, muitas vezes essas afrontas. E Paulo falava que muitas vezes ele era esbofeteado, né? Vamos dizer assim, a expressão dele lá. Mas orando, nós sabemos que vamos conseguir suportar esses dias difíceis, essas pessoas, e vamos orar também a Deus para nós não se tornarmos assim pessoas como esses, né? Porque muitas vezes nós olhamos para tantos outros que estão ao nosso redor, nós analisamos as dificuldades e os defeitos, né, de outras pessoas e não notamos no nossos, né? Nós temos muitos defeitos, nós temos muitos erros a qual cometemos. E venha que a nossa oração seja para que Deus venha mudar não somente aquelas vidas, mas também transformar o nosso coração e a nossa mente, para que venhamos ser exemplo de Cristo, amém? Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado esses vídeos e têm compartilhado. Que a graça de Deus venha estar sobre a tua vida, sobre a tua família. E fazemos aqui um convite para você amanhã estar na casa do Senhor. Nós temos culto amanhã domingo, das 9 às 10 da manhã, o momento Enchei-vos do Espírito Santo, a qual nós vamos estar orando. À noite, o culto da família, na Igreja Jesus, Rei dos Reis de Bariri, São Paulo. Amém? Que Deus abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Fica com Deus e uma boa noite.